pessoal, iniciamos a nossa aula de seminário integrador, né? Vamos utilizar essa aula 1 hora para orientação do artigo científico que será avaliado e este primeiro pré-projeto será entregue no dia 20 até o horário máximo de 22 horas e vai ser a prova oficial de vocês, valendo o ponto da parcial que vai vir lá no portal de vocês, tá certo? Então, a aula de hoje é para que eu oriente vocês quais são os passo a passos de um pré-projeto. O objetivo maior é iniciar vocês, né? A iniciação científica do aluno, o mais precocemente, é o nosso maior objetivo, né? Tornar o aluno um pesquisador. A gente precisa muito na área acadêmica, a gente precisa muito na área da ciência. Vocês estão vendo aí, né, falando o tempo inteiro pesquisador disso, pesquisador daquilo. A gente precisa também que na área da enfermagem surjam pesquisadores, porque é só assim que a ciência avança, né? E a iniciação científica começa, de fato, na faculdade, na graduação. Então, já começou tarde, vocês já deveriam ter iniciado, ter tido o interesse de realizar publicações muito mais precocemente do que só agora, tá? Então, hoje eu vou projetar agora o slide para vocês e vamos iniciar o passo a passo. Vou mandar essa aula do slide para o AVA na aula do encontro 9, que é de hoje, e também vou postar no grupo. Eu gostaria de relembrar vocês que eu vou estar pontuando, conforme combinado, o acesso ao AVA. Estou acompanhando os relatórios e tem alunos que não estão entrando na disciplina, não estão olhando lá as atividades. Tem alunos que ficam mandando mensagem para o professor: professora, é para fazer o quê? Que tarefa é para fazer? Que atividade tem? Então, assim, tudo que eu estou falando com vocês, as tarefas que eu estou direcionando para vocês, está no AVA, nos respectivos encontros. Então, eu espero que vocês estejam mais conectados, de fato, nisso aí, nessas informações. Porque até o dia 4 é o lançamento final de notas. Então, até lá, vocês ainda terão tempo de realizar as atividades que não foram feitas, né? Até o dia 24, eu falei para vocês que vou estar lançando pontuação, 200 pontos para acesso ao AVA, e nos encontros, né, do primeiro encontro até o 10º encontro, que corresponde ao primeiro bimestre, tá? E eu tenho um relatório, os alunos que entram, os alunos que não entram. Então, é só para deixar vocês cientes disso, tá? Vamos começar a aula, que eu preciso explicar muita coisa para vocês. No final, eu abro para vocês, tá bom? Então, metodologia da pesquisa para projeto de pesquisa. O que é um projeto? Na verdade, toda vez que a gente quer perguntar, identificar, toda vez que a gente precisa provar, levantar uma pergunta, né, relacionado a um tema ou a um problema, a gente escreve, né, de forma da norma da ABNT, e o nome disso é um projeto, né? Como a gente fala normas da... Ô, pessoal, tem alguém aí com um barulhinho? Eu não sei o que é isso, mas desliga aí os microfones, por favor, pessoal. Tá um barulhinho de entra e sai, tá incomodando, tá? Quando entrar, já ativa o mudo. Então, o projeto é um documento, né, onde a gente organiza as ideias, né, a gente elabora aspectos metodológicos que vai descrever o que a gente quer pesquisar, né, qual é o tema do meu interesse, né, por que eu quero pesquisar isso e de qual forma eu vou realizar essa pesquisa.
Então, os três pontos principais de iniciar um projeto, né, um projeto científico, dentro das normas da ABNT, é o que eu vou pesquisar. Primeira coisa é isso. Qual é o tema que me agrada? Ah, eu gosto da saúde da mulher, né? Saúde da mulher é um tema. E dentro da saúde da mulher existem diversos aspectos que podem ser abordados. Então, assim, a principal ideia que a gente tem quando fala tema, uns falam câncer, outros doente renal, outros saúde da criança, outros saúde coletiva. O principal foco que vocês têm que ter nesse momento é: quanto mais eu afunilar o que eu quero, mais rico e mais atualizado vai ser. Então, um projeto ele deve ser direcionado sobre um tema que seja afunilado especificamente sobre uma questão, uma hipótese. Por exemplo, dentro da saúde da mulher, eu quero saber por que que o nível, por que que as estatísticas dizem que as mulheres gestantes fazem muita hipertensão. Então, você está já direcionando para um foco, né? Eu estou direcionando para hipertensão na gestação. Dentro dessa hipertensão na gestação, eu quero falar de quê? Né? Quais são os problemas que a mulher pode ter dentro da gravidez, especificamente sobre a hipertensão ou outros problemas? Aí eu já vou me afunilando mais ainda, né? Ah, eu quero falar sobre a DEG, doença hipertensiva específico da gestação. Tá, eu quero falar sobre DEG num grupo de mulheres de risco, né? Que já tem alguma doença. Ah, não, eu quero falar de DEG nas mulheres jovens, de 18 a 25 anos. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é, quando eu for falar sobre um assunto, quanto mais filtrado esse assunto for, mais interessante fica o meu projeto e mais relevante fica o meu projeto. Então, não adianta falar. Vou falar da saúde da mulher e tudo que abrange a saúde da mulher. Primeiro, você não vai conseguir atingir os seus objetivos porque é uma amostra enorme, né? Dentro da saúde da mulher tem milhões de coisas para serem faladas. Então, você nunca vai conseguir alcançar o objetivo de falar sobre tudo. Aí, o seu artigo já começa a ficar desinteressante, né? Então, a ideia central é essa. Primeiro, eu vou falar sobre um tema e dentro deste tema eu vou filtrar exatamente o que eu quero saber. Que é, você quer o que você vai pesquisar, por que você vai pesquisar e como você vai pesquisar. Então, o que pesquisar, você vai filtrar. Por que pesquisar é a sua justificativa, ela tem que ter relevância científica, né? E como pesquisar, como você vai fazer para chegar nesses objetivos? Como que você vai fazer para responder essa pergunta que você quer responder, né? Então, assim, o primeiro passo é esse. Um projeto, ele é composto por elementos. São três elementos. Deixa eu olhar aqui no grupo, parece que tem um monte de gente falando aqui. Ô, pessoal, eu não sei o que está acontecendo, porque o mesmo link, um monte de gente conseguiu entrar e outros não. Complicado, né? Por que será? Vocês sabem me dizer aí?
Ligar o Viva Voz. O pessoal, só pode ser a NET mesmo, porque aqui... Professora, será que Oi. eles estão com o aplicativo baixado? Uai, deve estar, eles já entraram em várias aulas aqui. Ter problema com conexão mesmo. Ah, deve É, ser, né? Porque eu eu tenho 27 alunos aqui com esse link, então o link não é o problema. Não é não o é problema de problema. conexão mesmo, Pro. Deve ser a internet mesmo, tá? Aí complica, né? Bom, mas a sorte é que a aula fica gravada. Vamos lá, vamos voltar. Então, o projeto ele é composto por 3 elementos teóricos metodológicos, né? Que não fui eu, nem isso aí é norma da BNT. Então, esses 3 elementos teóricos, o primeiro, são divididos em referencial teórico, referencial metodológico e elementos complementares desse projeto. Quais são os elementos referenciais teóricos? Primeiro, a gente tem o tema, a gente tem o problema, a hipótese, objetivos gerais, específicos e justificativa. O que eu pedi para vocês inicialmente, agora, nesse momento, foi justamente isso aqui, ó. Isso aqui, ó, tá? O que eu pedi para vocês foi exatamente isso aqui. Ixi, botei um negócio aqui que não deu muito certo. Vou tirar. Então, foi isso aqui que eu pedi para vocês. Tema, problema, hipótese, objetivos gerais específicos e justificativa. Eu já andei dando uma olhada em alguns trabalhos aí, alguns estão belezinha, outros estão faltando algumas coisas, tá? Os referenciais metodológicos qual metodologia eu vou aplicar? Para que serve metodologia? Metodologia é o passo a passo científico que você vai utilizar para chegar no seu resultado final. E esse passo a passo científico também ele é dividido em algumas questões. Isso aqui vocês vão utilizar muito, muito, muito quando vocês forem fazer projeto de pesquisa de campo, onde você tem amostras ou de pessoas ou de outros tipos de amostra, depende qual é o seu tema, né? Então, quando a gente tem um projeto de pesquisa de campo, a gente primeiro tem a amostragem, que é quantas pessoas eu quero identificar, né? A sua amostra é o seu alvo, né? O foco principal do seu trabalho. As formas de coleta, como que eu vou investigar essas pessoas? É através de questionário? É através de relatório? Enfim, é a forma com que você vai abordar essas pessoas, né? E a organização das análises de dados, é a tabulação dos resultados. Quer dizer, eu fui pesquisar uma quantidade X de pessoas, de uma forma, né, que eu apliquei um questionário e depois eu pego e organizo esses dados em forma de análise de dados. Um exemplo muito bacana que eu posso apresentar aqui para vocês vocês estão vendo o tempo inteiro aí na televisão falando sobre o coronavírus, né? Então, e o jornal às vezes apresenta pesquisa foi realizada com uma quantidade de pessoas, né? Tantos por cento disseram que não tem medo do vírus. Tantas pessoas disseram que não tem medo. Tantas pessoas disseram que não sabem dizer. Tantas pessoas não sabem do que se trata. Enfim, isso é um referencial metodológico de pesquisa de campo, onde 1.500 pessoas foram entrevistadas através de quê? Foram aplicados questionários em mão, entregues em mão, ou foram feitos através de ligações, né?
E aí, depois dessa amostragem realizada, vamos tabular os dados e eles chegam nessa porcentagem de pessoas e colocam em forma de gráficos. Esse foi o exemplo mais claro e mais atual que vocês estão acompanhando aí o tempo inteiro na televisão para poder explicar o que é um referencial metodológico, tá? Vem os elementos complementares agora. O que são elementos complementares? Tudo aquilo que faz parte deste projeto, né? Tudo aquilo que faz parte desse projeto e que não pode de forma alguma ficar fora, né? Porque vai comprometer a qualidade de comprovação do trabalho que você fez e que eles têm um lugarzinho certo para estar contido dentro desse trabalho aqui. Então, a bibliografia, ela jamais poderá ficar fora, né? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Ótimo. Qualquer coisa, se não estiver ouvindo, Sim. fala aqui no grupo que eu paro, tá? Coloca aí no mudo. Sim. Beleza. Então, bibliografia, ela não pode ficar fora de forma alguma. Por quê? Porque tudo que você pesquisou é embasado em artigos científicos, né? É embasado na ciência. Não saiu nada da cabeça da gente, saiu da cabeça de pessoas que já escreveram sobre aquilo, né? Livros importantes que são referências, artigos mais atualizados que são referências. Tudo isso aqui vai embasar toda essa metodologia aqui que vocês utilizaram. Equipe. Existem pesquisas de campo que são formados por 1, por 2, por 3, por 10, depende. Um artigo científico pode ser escrito por quantas pessoas for necessárias. Normalmente, os artigos científicos de grande relevância não tem mais que 2 ou 3 autores, mas a gente está falando de um artigo científico acadêmico, onde pode ter vários autores, né? O produto é aquilo que foi oferecido como forma de potencial, quer dizer, dentro de um tema, o que vocês pesquisaram? Vocês pesquisaram UTI. Dentro da UTI tem vários assuntos para serem pesquisados. Então, se vocês falam sobre assistência de enfermagem ventilatória, vocês podem falar sobre o ventilador, como ele funciona, quais são os equipamentos que um paciente sobre ventilação mecânica vai utilizar e tal. Isso tudo entra na descrição de produtos, que fica em determinado local nesse trabalho também. Cronograma é um planejamento de datas e cronologia. Por exemplo, hoje eu pedi vocês para assistir a aula, para enviar esses elementos teóricos aqui para mim, e até a semana que vem enviar o projeto inteiro. Então, isso aí já é um cronograma. Vocês têm 2 datas para cumprir. Então, o cronograma é quando você estipula uma tabela de forma cronológica, do início até o fim, de quando você vai começar até a entrega, e todo o passo a passo que tem que ser feito. Quando você vai fazer um projeto para uma empresa, para um hospital, né, que envolva você provar que um método científico, que uma prática que você quer desenvolver no hospital tem muito mais vantagem do que se não realizar aquela prática, né? Vocês têm que entregar esse cronograma, né? E isso aqui é uma forma de ser cumprido, o tempo e o prazo. Vou ativar o mudo novamente, porque apesar da gente falar insistentemente, ainda tem pessoas que entram e colocam no áudio alto, tá? Então vamos lá, o orçamento. Quando você quer fazer um projeto científico que vai envolver a compra de alguma coisa, você está provando ali, né? Por exemplo, você é da área da saúde, você quer
realizar a compra de um equipamento para o seu setor, e você tem que provar através desse projeto que aquele equipamento de fato vai fazer diferença na assistência do paciente, né? Então você tem que provar por que que ele vai fazer diferença, como ele vai fazer diferença, quais são os lucros financeiros que esse equipamento vai trazer para a sua instituição. Você tem que provar por A mais B que não terá prejuízos, né? E você tem que apresentar orçamentos. Não, quanto eu vou gastar para estipular esse meu projeto, se eu vou precisar de mais enfermeiros, mais técnicos, eu vou precisar de uma sala, eu vou precisar de uma sala equipada com mesa, com cadeira, com computador. Então, tudo que você for realizar para colocar em prática aquele projeto que envolve custos, todos os custos têm que vir descritos na parte do orçamento. Então, esses fazem parte dos problemas complementares, e eu vou explicar agora esse aqui um por um. Tema. O que seria tema, né? Deixa eu beber um golinho de água aqui. Então, tema, como eu já falei, é a sua área de interesse. Eu vi aqui vários temas, vocês têm áreas dentro daquilo que foi sugerido, né, para que vocês não ficassem tão desconectados. O que eu peço para vocês é filtrem o máximo que vocês puderem, tá? Então, tema é a área de interesse, quanto mais filtrado, melhor. Problema. Dentro daquela área de interesse, existe uma questão que te levou a pensar, a escrever sobre isso, né? Existe uma questão não resolvida que fez com que você tivesse a vontade de escrever, de pesquisar como resolver aquele problema. Por que que aquele problema acontece, né? Então, por que que existe uma quantidade grande de hipertensas durante a gestação entre 17, né, são crianças, vou colocar uma idade maior, entre 20 e 30 anos. Você está querendo saber por que que aquele intervalo de idade nas mulheres tem um grande índice de mulheres com hipertensão na gestação. Por quê? Porque isso é um dado científico, isso não saiu da sua cabeça. Como que a gente encontra um problema? Através de muita leitura. Por exemplo, se o seu tema é câncer, né? Se você leu muito sobre aquele tema que você tem interesse, o meu tema é câncer e eu tenho muito interesse por câncer de mama. Eu tenho, dentro do câncer de mama, eu ainda quero identificar feridas, né, na mama relacionado ao câncer. E dentro desse feridas, eu estou filtrando. Olha, presta atenção que eu estou num tema, eu fui filtrando e cheguei, né? Então, dentro do câncer de mama, eu quero saber quais os cânceres que desenvolvem feridas, né? E o meu problema é por que as feridas de mulheres com câncer são tão difíceis de serem tratadas. Entenderam? Então, eu filtrei o máximo possível do meu tema. E aí, quando eu encontro o meu problema, a questão não resolvida, eu vou atrás dessa hipótese, dessa pergunta. Por que que as feridas de câncer de mama são tão difíceis de serem curadas? Aí eu vou atrás de tudo que é material bibliográfico, né, relacionado a essa minha questão, a essa questão que eu levantei, que eu quero responder, que é a questão de minha investigação, é o meu objeto de investigação, tá? Então, a partir daí, vocês vão fazer pesquisa. A pesquisa pode ser bibliográfica, que é o nosso caso, nós vamos fazer um levantamento bibliográfico.
em outro nome, vai ser uma revisão bibliográfica. Não é um trabalho de pesquisa exploratória. Se fosse um trabalho de pesquisa exploratória, vocês teriam que encontrar mulheres com câncer de mama e mulheres com câncer de mama que têm feridas, e dentro dessas mulheres com câncer de mama que têm feridas, aquelas que são muito difíceis de serem tratadas. Vocês entenderam como que é o filtro? Eu quero que vocês respondam aí agora para mim. Entenderam como que é o filtro? Estão entendendo? Estão acompanhando? Como que vocês têm que partir da ideia? Sim. Sim. Quem não entendeu essa parte, eu gostaria que se manifestasse agora, porque é muito importante entender isso. Quem não entendeu, é muito importante. Pessoal, olha só, aqui tá falando que alguém tem que liberar no lobby, não sei o quê. Não tem ninguém aqui no meu lobby para ser. Tem a Tâmara. Alô, pessoal? Vocês estão aí? No caso, esse levantamento de novos conhecimentos podem ser feitos através de outros artigos? Podem não, devem, né? Eu vou falar sobre isso exatamente agora, tá? Ó, uma coisa principal. Ó, pessoal, quando vocês quiserem perguntar, pode abrir o microfone aí e perguntar, tá? Agora é importante demais que quem tiver na reunião aqui, quem não tiver, vai assistir a aula depois. Quem tiver, não pode sair daqui de hoje sem entender o que é que vocês estão fazendo. Porque não é pegar na internet, copiar e colar. Eu não quero isso de vocês, tá? O objetivo é que vocês entendam o que vocês estão fazendo, tá? Então, dentro do tema, existe um afunilamento, né? Existe um filtrar. Então, eu dei o exemplo: câncer de mama. Câncer de mama, eu quero saber o quê? Qual é o meu problema? O que que eu quero perguntar? Minha questão não resolvida, que fez eu me interessar por isso? Na cabeça de vocês devem ter milhões de coisas que levaram vocês a perguntar. Por quê? A grande pergunta é essa. Por quê? O porquê das coisas levam a gente a escrever artigos, tá? Então, eu falei, nossa, por que que as mulheres com câncer de mama, com feridas, são tão difíceis de serem tratadas? Este é o meu problema, eu quero responder isso, né? Então eu vou à busca de artigos científicos que foram escritos por pessoas de relevância científica, porque esses artigos já foram publicados. Artigos que foram publicados, eles só são publicados se passar por uma comissão. Essa comissão vai avaliar toda a veracidade daquilo que foi pesquisado, se tem plágio, se de fato tudo aquele material científico tem valor científico mesmo, não foi nada inventado, nenhum dado foi inventado. E só a partir daí é publicado. Então, os artigos publicados têm valor científico e vocês podem e devem utilizá-los como referencial bibliográfico. Na verdade, eu, quando escrevi o meu TCC de oncologia, eu tive uma orientadora que até então a gente achava que os livros, né, que eram as grandes fontes de pesquisa. A minha orientadora falou da seguinte forma: olha, é claro que nós temos grandes autores que escreveram sobre anatomia, fisiologia, né?
E essas coisas não mudam. Um coração é um coração e ponto. A anatomia dele não vai mudar nunca, né? A fisiologia do rim, ela é uma até morrer. Ela não vai mudar, a não ser que esteja um processo patológico. Mas as questões, os problemas, né? As tecnologias, elas evoluem, elas mudam. Então, se a gente for escrever um artigo científico baseado num livro que foi escrito em 1994, com certeza tem muita informação ali que está desatualizada. É a partir daí que o nosso artigo científico perde a validade, perde a relevância acadêmica e a relevância científica. Porque quando eu quero escrever sobre uma questão não resolvida, eu quero buscar soluções, mas essas soluções, elas estão muito mais atualizadas. Porque eu não quero saber o que alguém pensou lá em 1995 sobre isso. Está muito longe, a ciência mudou muito. Eu quero saber o que uma pessoa pensou em 2010, em 2015. Na verdade, para mim, mais interessante, de 5 anos para cá, de 2015 para cá, o que mudou dentro dessa área, né? Como que se trata o câncer de mama, que não consegue ser a ferida do câncer de mama? Qual a evolução tecnológica? Existem novos curativos para isso? Existem novas coberturas? Né? O que pode ser colocado lá para ser retirado aquele odor que era grande, que é o grande desconforto dessa paciente? Vocês entendem? Então, vocês podem pesquisar em livro de 1995? Pode. Quando vocês querem citar um autor muito importante, um autor que falou sobre uma patologia, né? Quem inventou uma coisa, um método. Vocês podem citar sobre um livro antigo que fala sobre uma fisiologia, mas os métodos atualizados científicos a gente precisa buscar nos artigos científicos, tá bom? Primeiro, as regras da formulação do problema. Quando a gente fala assim, eu quero resolver essa questão, não é só assim, eu vou perguntar e vai ser respondido. Tem um passo a passo, né? Então, primeiro, sempre deve ser formulado uma pergunta, né? A gente tem que começar com uma pergunta. O que eu quero? Então, a minha pergunta nesse problema, câncer de mama, ferida de câncer de mama, eu quero responder a seguinte questão. Por que as feridas de câncer de mama são tão difíceis de serem tratadas? Eu quero responder isso. Essa é a minha pergunta. Então, deve ser delimitado o mais específico possível. Então, dentro daquele universo absurdo que é o câncer, daquele universo absurdo que é o câncer de mama, eu fui filtrando, filtrando e cheguei aonde eu queria. Vou aceitar aqui. Nossa, isso é chato, hein? Alguém no lobby admitindo. Será que entrou? Tá? Então, quanto mais simples e mais claro for a minha pergunta, mais entendida ela será para o leitor. Não adianta eu escrever uma coisa do arco da velha que nem eu mesmo estou entendendo o que eu estou perguntando. Tem gente que vai escrever artigo e busca tantas palavras difíceis, pega a palavra que não sabe nem o que significa aquilo, só porque acha que aquilo é o máximo. Tem uma relevância científica absurda. Ele mesmo não vai nem entender o que ele está querendo e nem a pessoa que está lendo, que possivelmente vai ler aquele trabalho, vai entender. Então, a clareza é uma das coisas mais importantes. Não adianta encher de frufru algo que você não vai conseguir explicar depois, tá? Outra coisa que é importante, você não pode colocar a sua opinião, né? Por exemplo, dentro do meu problema,
Eu já aceitei, Ana Clara. Dentro do meu problema, por que, né, que as feridas de câncer de mama são tão difíceis de serem resolvidas? Aí eu vou colocar assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, é bom fazer isso, vai dar certo fazer aquilo. Essa opinião nunca poderá ser de quem está escrevendo isso agora, porque eu ainda não publiquei nada, né? Eu sou apenas um pesquisador. Então, eu tenho que pegar 300 artigos, 300 também estou exagerando, né, gente? Lucas, você não está conseguindo entrar? Eu não tenho ninguém aqui para aceitar, Lucas. Aqui, ó, vou mostrar para você. Não tem ninguém para aceitar. Não estou vendo você aqui hora nenhuma. A internet, professora, ele falou. Hã? De letras é internet. Entendi. É internet, né? Então tá, tadinho. Ele assiste depois. Então, vocês estão entendendo? Não adianta eu escrever coisa do Arco da Velha, que eu nem eu vou saber o que está escrito, que eu estou querendo perguntar. Vocês não podem escrever a opinião própria. Vocês não têm artigo publicado. Vocês são pesquisadores. O trabalho do pesquisador é levantar material bibliográfico sobre o tema que eu estou escrevendo, né? Levantar questões, levantar tudo que todas as pessoas já escreveram sobre isso, delimitar, né? Fazer um fichamento. É como se fosse uma colcha de retalhos, sabe? Eu peguei um artigo de fulano, eu peguei um artigo de ciclano, um artigo de beltrano, um artigo desse, A, B, C, D, E, F, G, H, todos falando sobre o mesmo tema, sobre a mesma questão não resolvida, todos falando sobre a mesma coisa. Se eu estou querendo responder uma coisa, se eu estou querendo responder sobre por que que a ferida de câncer de mama é tão difícil de ser tratada, eu não vou lá na frente pesquisar artigos sobre câncer de mama triplo negativo, que é outra coisa. Eu tenho que ir atrás de material daquilo que eu quero responder. E eu tenho que reunir muitos artigos sobre isso. Aí eu vou pegar o que fulano de A até Z escreveu, vou fazer um fichamento, eu tenho de posse uma forma muito bacana de escrever artigo, de uma forma organizada o artigo que você imprimiu, que você pesquisou, você vai imprimir, naquele artigo você vai fazer o fichamento de tudo que te interessa, tudo que você descobriu, tudo que você leu, você vai passando a canetinha amarela, fazendo o fichamento, né? E depois você já tem ali tudo organizado. Depois é só você sentar e escrever. Você vai ter quem escreveu, você vai ter o seu material de referência bibliográfica ali tudo à mão. Uma coisa que não dá certo é você entrar aqui no Google, no Cielo, eu vou pesquisar aqui esse artigo. Que massa, eu achei um artigo aqui, vou baixar. Baixou, pá. Você deixa lá no seu computador, né? Para você ler não sei quando. Aí você não sabe mais. Se você não estiver muito bem organizado em cima disso, você não sabe mais em qual link você baixou, porque isso tem que ser colocado tudo lá na referência bibliográfica, você não sabe a data que você baixou, você vai colocar num lugar que salvou lá no download, numa pasta que você nem sabe onde é que está. Na hora que você fizer isso com 15 artigos, você não vai saber onde está o primeiro, onde você foi buscar o primeiro. Então, organização é uma coisa extremamente importante na hora de escrever em qualquer trabalho. Tem que ter organização, tá? Aí,
Sabe da pergunta que eu falei para vocês? A pergunta, ela é uma hipótese, né? Pergunta, ela é a hipótese. É aquilo que você pensa que quer responder através de uma investigação, né? Você está levantando uma indagação, uma investigação. E isso é uma hipótese. Por que que é uma hipótese? Porque você não provou nada ainda. Quando a gente fala que, eu estou sentindo uma dor na barriga, né? Mas você não sabe o que é, qual é de fato o diagnóstico. Então, dor na barriga é uma hipótese diagnóstica. Então, hipótese é uma pergunta que ainda não foi respondida, não foi provada. Então, hipótese é aquela pergunta. Por quê? Né? Que as mulheres com câncer de mama, com ferida de câncer de mama, são tão difíceis de serem tratadas. Essa é a minha hipótese que eu levantei e eu vou procurar indagações, investigar, afirmações, tudo a respeito disso para que eu tente formular essa hipótese e responder. Então, deve ter conceitos claros. Específico significa muito filtrado, o mais filtrado que vocês puderem. Não deve ser baseados em valor morais. Por exemplo, eu acho que é pecado isso. Eu acho aquilo. Eu acho que a cultura indígena, isso e assim, essa. A gente não pode basear no que a gente acha com valores morais, porque nós não estamos afirmando nada, nós somos pesquisadores. Quem afirmou foi aquela pessoa que já publicou aquele artigo e, de fato, ele tem valor científico, né? E deve ser baseado numa teoria. Essa teoria aqui é puramente a ciência. Vocês não vão fazer uma busca, uma investigação no Google, naqueles sites .com.br, que qualquer pessoa pode escrever alguma coisa e lançar na internet, né? E aí? É verdade? É mentira? E então a gente tem que ser baseado numa teoria científica. E essa teoria científica, ela é a ciência. Então, diante disso, a gente tem que ter os sites que eu vou passar para vocês, que são os sites que podem ser referencial para pesquisas. .com.br, almanaques, revistinhas, Instagram, a nota que saiu no Instagram, isso, nada disso pode, tá bom? Bom, mediante disso vem a justificativa. A justificativa é por que que eu escolhi esse tema, né? Deixa eu ver aqui, Nora. Lucas apareceu para mim agora. Lucas, você apareceu para mim agora, Lucas. Nora, não estou vendo, não. Tá? Então, a justificativa é, primeiro, por que que eu me interessei sobre esse tema? Aí eu posso dizer que, durante todos os meus 5 anos trabalhando na oncologia, a minha vivência clínica diante das mulheres que tinham câncer de mama e desenvolviam feridas, era extremamente difícil, né, tratar através de curativos simples essa ferida. Ela não fechava, ela só aumentava, só proliferava. Então, essa é uma justificativa minha, e ela pode ser. Outra justificativa é qual a relevância científica que essa minha pesquisa vai ter. Poxa, uma coisa é você pesquisar sobre como que eu posso melhorar esse tratamento, né? Como que eu posso fazer com que a minha prática de tratar uma mama com ferida possa fazer com que essa ferida seja fechada o mais rápido possível. Claro que isso vai ter uma relevância absurda na ciência. Eu posso descobrir, através das minhas pesquisas, de várias pessoas que já escreveram isso, por exemplo, que se eu usar o metronidazol em soro estilado, eu vou diminuir muito o odor dessa ferida infectada. Eu posso descobrir isso e posso aplicar na minha prática do dia a dia depois, ou instituir um protocolo de atendimento
na hora do curativo dessa paciente. Isso tem relevância social, científica? Muita a relevância. Então, vocês precisam, a sua justificativa tem que ser baseado em algo que é válido, que as pessoas vão querer ler aquele artigo seu, elas vão querer utilizar aquele método que você descobriu no dia a dia delas, da vida delas, da atividade laborativa delas, para melhorar a sociedade, um paciente, enfim. Isso é relevância, tá? Por exemplo, eu quero uma coisa que não é relevante, talvez não seria tão relevante. Eu quero descobrir por que deixa eu pensar numa coisa que não seria tão relevante. Eu quero descobrir por que na hora de fazer um curativo a gente não pode furar o soro do lado. A gente tem que colocar uma agulha 40x12 na parte da borrachinha de extensão do soro. Caramba, isso vai ser relevante para quê? Se todo mundo, até os mendigos da rua, sabe que você não pode furar o soro na lateral, por que vocês querem escrever isso? Se existem técnicas e técnicas provadas que você não pode fazer isso, entende? Então, a gente precisa escrever sobre algo que é relevante. O que eu estou explicando aqui para vocês não é só para vocês me entregarem um projeto no dia 20, né? É para que vocês entendam como que vocês podem instigar de agora para frente, né, aquele instinto de pesquisador que eu espero que vocês desenvolvam. Nós precisamos de pesquisadores. O que eu estou explicando aqui, eu gostaria que não fosse utilizado só para obter uma nota na disciplina da professora Carla, mas para que vocês, quando estiverem em campo prático, vocês observarem dentro do campo prático algo que vai fazer com que vocês pensem, que vocês levantem perguntas, criem hipóteses e queiram pesquisar e responder sobre aquilo e trazer mudanças para o dia a dia da nossa área, especificamente da enfermagem. O meu objetivo é esse com vocês, tá bom? Então, dentro do que vocês vão escrever, quanto mais atualizado, quanto mais avanços vocês buscarem. Eu quero pesquisar um artigo de um cara um enfermeiro lá de Paris, que escreveu em 2017 sobre isso. Eu preciso colocar ele na minha pesquisa. Poxa, uma coisa é você buscar um autor que publicou algo tão importante e tão próximo. Outra coisa é você falar assim, eu quero botar no meu artigo uma coisa que uma enfermeira lá em 1990 escreveu, né? Beleza, se você for citá-la como a primeira enfermeira que escreveu sobre isso, bacana, você está fazendo uma homenagem a ela, merecedora. Mas isso não vai trazer avanço e atualização, porque o que valia lá em 1980 pode não valer mais em 2020. Então, sempre que vocês forem pesquisar sobre um tema, a atualização é o mais importante. Quando um cientista, quando um profissional da área, ele quer estudar, né, algo para aprender algo novo, ele vai buscar os artigos que são lançados de 3 anos para cá. Ele fala, poxa, eu quero estudar sobre catéter venoso central. Ele vai colocar na busca dele, né, artigos que foram publicados de 2017 para cá. Ele não vai pesquisar artigo lá em 1900 e amém, porque ele quer saber o que tem mais de atualizado e avançado para ele aprender. É assim que a gente se atualiza. E se eu escrevo uma coisa não atualizada, não vai ter relevância científica,
provavelmente você vai ser reprovado na banca examinadora, tá? Que vai avaliar se de fato o seu artigo ele merece ser publicado ou não, se ele vai ser aceito para publicação ou não, tá? Então é isso aí a justificativa. Aí, dentro desse universo, a gente tem objetivos. Os objetivos esclarecem o que você quer, né? Lucas, tá difícil para você, né? Tá bem difícil, hein, Lucas, para você. Os objetivos, eles esclarecem, né, o que você quer fazer na sua pesquisa. Eles esclarecem quais as suas metas, onde você quer chegar. E eles esclarecem como você quer chegar. Então, por isso que existem dois tipos de objetivo, né? Onde eu quero chegar e como eu vou chegar. Os objetivos gerais é isso aí. Ele mostra de uma forma ampla. O meu objetivo é pesquisar formas, métodos, práticas, soluções, curativos, tudo que pode ser de relevância para melhorar a cicatrização de pacientes com feridas de câncer de mama. Meu objetivo é esse. O específico, ele vai te mostrar o caminho, né? Como que você vai conseguir isso? O que você vai fazer para chegar nesses resultados? Então, primeiro, eu vou realizar uma busca nos bancos de dados científicos sobre todos os autores e artigos que foram publicados de 2015 até 2020, no tema específico. Esse aí é o meu primeiro objetivo. Segundo, né, eu vou conceituar, né, ferida de câncer de mama, identificando quais são os principais fatores que levam a esse câncer de mama ser tão difícil de ser tratado. Aí nessa parte da conteúdo programático, eu posso falar da cicatrização do paciente oncológico, por que é tão ruim. Eu posso falar por que a ferida oncológica ela se prolifera tanto. Eu posso falar por que sangra tanto. Eu posso falar quais são os materiais que já são utilizados atualmente, como protocolos de curativo, e eu vou falar também quais são os materiais, os curativos, as soluções que eu encontrei, que são atualizações nos artigos que eu pesquisei dos vários colegas que escreveram sobre isso. Então, isso aí é a minha forma de mostrar como eu vou chegar no meu objetivo. E terceiro, eu falei dois. O ideal é que você tenha 3 objetivos específicos. Nada mais que isso, porque você não vai conseguir responder tantas coisas. Num projeto científico, se você coloca 5 objetivos e não responde todos eles, você não tem relevância científica, você não é aprovado, e é dessa forma que funciona. Então, a gente define 2 ou 3 objetivos científicos e tá bom demais, né? Então, o primeiro é através de que material eu vou buscar essas informações. Segundo, quais são os conteúdos que eu vou abordar. Terceiro, eu vou chegar a trazer as atualizações, as técnicas que eu deveria utilizar, que eu pesquisei em artigos de colegas que estão fazendo assim, estão dando certo, né? Quais são os medicamentos, quais são as coberturas, né? Qual técnica não está dando certo. No terceiro, eu vou responder a minha pergunta. O que eu posso fazer para melhorar essa cicatrização? Então, é isso que eu tenho que escrever. Porque se eu for atrás disso tudo, chegar lá no fim, como que você vai fazer para melhorar
a cicatrização da ferida do câncer de mama, chegar no fim do meu artigo, você não chega a conclusão nenhuma, você fala, eu não sei, eu não consegui identificar nada, não sei, ficou sem resposta essa pergunta aí. É bem complicado, né? Ninguém vai querer publicar o seu artigo. Em alguma resposta você tem que dar. Nem que seja, não foram encontrados nenhum tipo de método, terapia, procedimento, nada que esteja diferente do que está sendo utilizado agora. Então, essa questão da cicatrização do câncer, da ferida do câncer de mama, ainda é um dos grandes problemas dentro da enfermagem oncológica, né? Precisamos desenvolver mais estudos, mais pesquisas, fazer mais testagens sobre isso. Vocês entenderam? Vou abrir aqui para perguntar agora. Até aí vocês estão entendendo? Sim, pessoal. Se comuniquem, pessoal, por favor. Sim, Entendendo, professor. Sim. Eu não escuto nem vejo nada. Oh, meu Deus. Parecendo segue tiroteio. Certo. Quem está escutando e ouvindo, porque eu tenho 28 pessoas aqui, 2 ou 3 estão falando que não escuta e nem vê. O resto das pessoas estão escutando, ouvindo, estão entendendo? Sim. sim. Ótimo, maravilha. Vocês são muito inteligentes. Oh. Só digo isso. Até chorei, prof. Dentro disso, vocês já começaram a analisar o que vocês escreveram, né? Nossa, eu podia ter feito isso, não é? Não é mais ou menos assim? Eu sei que é, não adianta mentir. Olha só, os objetivos específicos, eles têm alguns critérios. Essa tosse não me larga. Eles têm alguns critérios. Primeiro, a gente sempre inicia com uma proposta. Qual é essa proposta? Eu vou pesquisar, eu vou identificar, eu vou realizar, eu vou listar. É uma proposta. Eu estou querendo dizer que, através dessa minha ação, esse verbo de ação, eu vou alcançar os meus objetivos, né? Então, como identificar, descrever, sistematizar, caracterizar, indicar, são os verbos mais utilizados, entre outros, né? Eu também, dentro dos meus objetivos específicos, eu preciso levantar propostas, como comparar, relacionar, analisar. Agora, isso aqui, eu nem coloquei no amarelo, por quê? Porque isso aqui faz parte de projeto de pesquisa de campo. Quando eu faço pesquisa de campo, e é uma delícia fazer pesquisa de campo, a gente sente falta da pesquisa de campo. Aqui em Teixeira a gente não faz, porque a gente não tem um comitê de ética de pesquisa em seres humanos. A gente, lá na UFSB, acredito que já tenha, né? Mas é assim, quando você faz pesquisa com seres humanos, né? Você, por exemplo, nesse exemplo que eu dei aí, da mulher com câncer de mama e com ferida que não cicatriza, eu posso fazer uma amostragem, eu posso pegar 10 mulheres com feridas que não cicatrizam e tratar de um jeito, outras 10 mulheres com a amostra é a mesma, a amostra não pode mudar. São mulheres com câncer de mama, com feridas que não cicatrizam. Eu posso pegar essa amostra, dividir em duas, e eu posso tratar cada uma de um jeito, tá? E ver qual foi o resultado. Então, aí, quando eu estou fazendo esse tipo de pesquisa de campo, que geralmente é uma tese, né, é uma dissertação de mestrado, é uma tese de doutorado, ou até um projeto de pesquisa de especialização. Aí sim eu posso comparar. A amostragem A mostrou-se, né, que
5 mulheres cicatrizaram, as outras 5 não cicatrizaram, pioraram. Eu posso, dentro dessas 2 amostragens que eu fiz tratamentos diferentes, eu vou fazer o comparativo e analisar qual tratamento de fato surtiu mais efeito. A partir daí, eu posso... Não, ó, o tratamento B, ele surtiu mais efeito. 7 mulheres cicatrizaram com essa técnica. No outro, só 4 cicatrizaram. Então, é lógico que eu vou utilizar uma técnica onde foi assertiva, entendeu? Então, assim, é muito gostoso fazer trabalho de pesquisa de campo quando a gente tem a possibilidade de trabalhar com o ser humano. É maravilhoso, tá? Mas isso aí vai ficar lá para frente. A metodologia. Todo método, ele é uma técnica, né? E essa técnica, ela vem descrita em normas. Por isso que a gente fala normas da ABNT, né? Associação de Normatizações Brasileira, Associação Brasileira de Normas, e o T eu esqueci agora, depois vocês me lembram aí. Então, são métodos, tá? Então, por exemplo, essa parte aqui, amostragem, forma de coleta, organização e análise de dados, isso aqui está muito relacionado à pesquisa de campo. Exatamente o que eu falei agora com vocês, né? Depois que eu fiz essa pesquisa, essa coleta de dados, eu cheguei a uma análise, eu analisei, tantas mulheres aconteceram isso, tantas aconteceram aquilo, eu vou pegar isso e vou jogar num gráfico, por exemplo, né? Porque em forma de gráfico fica melhor para o leitor, para o entendimento dessa pesquisa que eu fiz. Mas a nossa, no caso agora, que vocês vão escrever, é uma pesquisa de revisão bibliográfica. Tudo que vocês vão pesquisar são artigos relacionados ao tema, como eu já falei, tudo aquilo que pessoas já escreveram, né? Então, essa parte de amostragem eu vou pular, vocês vão receber a aula, mas isso aqui só vai servir quando vocês fizerem pesquisa de campo, coleta de dados também. Eu não vou falar disso agora porque vai confundir a cabeça. E a parte de vocês é essa, revisão bibliográfica, né? Então, primeiro, vocês vão pesquisar artigos atualizados, 5 anos, sobre o tema de vocês, afunilando mais que vocês puderem. Então, quem escreveu sobre aleitamento materno, poxa, aleitamento materno tem uma quantidade absurda de subtemas. Vai para um subtema, né? Eu não sou muito de entender de aleitamento materno, porque não é a minha área, mas eu posso falar, no engurgitamento de mama, é para usar compressa fria ou compressa quente? Vocês vão pesquisar esse subtema dentro do grande tema que é aleitamento materno. Não dá para pesquisar tudo sobre aleitamento materno, porque na hora de você descrever os 3 objetivos específicos, vocês não vão conseguir abordar tudo. Deu para entender agora? Então, utilizar sempre bases científicas. Eu trouxe 3 de exemplos aqui. A BVS nós temos na faculdade, Biblioteca Virtual de Saúde, a Cielo, né? E a Bireme tem a Crocane também, que são bases científicas de artigos da América Latina, artigos internacionais, que vocês podem pesquisar aí de olho fechado, que vocês podem confiar, né? Realizar o fichamento dessas informações, né? Eu não quero que o aluno vá lá para o Google, abra o artigo, ele vai lá, copia e cola o artigo, cola lá no Word, né? E depois, isso aí é plágio, isso é crime. Vocês não podem fazer isso, copiar e colar no trabalho de vocês o que um pesquisador levou meses e às vezes até anos para fazer. Isso é crime de plágio, né? Então, o fichamento em cima desses artigos atualizados
vai fazer com que você, pesquisador, leia o artigo e você destaque o que você precisa das informações que você vai utilizar, das informações que você que serve para você dentro do seu subtema, e você vai fazer o fichamento. O que é um fichamento? É você pegar aquele parágrafo que o fulano de tal disse, você vai dizer a mesma coisa, só que você vai escrever de forma interpretativa, né? Você não vai pegar, copiar e colar exatamente o que ele escreveu. Isso aí é plágio. Você vai pegar aquele trecho, vai escrever de forma interpretativa, né? Escrever uma coisa com outras palavras, mas você não pode mudar o sentido, né? Você não pode mudar de forma alguma o sentido daquilo que foi escrito, porque às vezes uma pessoa afirma uma coisa aqui e na hora de você escrever de forma interpretativa, você coloca uma palavra lá e você coloca acho. Você já mudou completamente o que a pessoa escreveu. Ela estava afirmando e você colocou acho. Então, isso é uma coisa muito séria. O pesquisador tem que ter um senso de ética muito grande relacionado a isso, né? Então, lógico que se você pegou um parágrafo de uma pessoa, de um pesquisador, e fez essa transcrição interpretativa, embaixo você tem que colocar o nome dele, porque foi ele que escreveu aquilo, não foi você. Então, isso se chama citação. Então, existem citações diretas e citações indiretas, né? As citações diretas, de fato, é aquela que eu fui lá naquele artigo de 1995, mas que ele foi um artigo, poxa, da Florence, nem é em 95, mas da irmã da Florence, poxa, extremamente importante. Ela escreveu uma coisa muito bacana, que marcou, e você encontrou esse artigo, que é uma relíquia. Aí você, não, eu quero colocar essa citação aqui direta, porque ele vai enfeitar o meu trabalho, vai querer dizer que eu busquei tanto, que achei um artigo de uma pessoa de uma relevância científica extrema. Aí você sim vai pegar, vai copiar tudo que ela falou, vai colar aqui no cantinho, tem a formatação específica para citação direta, né? Vai colocar o nomezinho daquela pessoa, aí sim, você copiou e colou igualzinho ela escreveu. É uma citação direta, colocou o nomezinho dela ali e colocou dentro da formatação, que é aquele parágrafo pequenininho, recanteado, com a letra diminuída, espaçamento diminuído. Isso é uma citação direta, que também tem pesquisadores que, tô com preguiça de escrever, e faz uma página inteira de citação direta. Por quê? Porque é só copiar e colar, colocar o nome da pessoa, copiar. Não pode, não pode. Dentro de umas 5 laudas daquele material de revisão que você está escrevendo, se você colocar 2, já está bom demais. Não pode. O resto é tudo citação indireta. Indireta é quando você foi lá, fez o fichamento daquele parágrafo, leu, interpretou, escreveu de forma interpretativa, colocou o nome da pessoa lá no fim do parágrafo. Isso é uma citação indireta e deve ser escrito assim, porque é análise interpretativa de vários autores. Reunir o máximo de autores que você puder sobre o tema. Eu não posso escrever sobre nada com 3 artigos, com 4 artigos, com 5 artigos. Eu tenho pelo menos que ter 15 artigos. Isso, de fato, é fazer uma revisão bibliográfica, tá? E sobre plágio, eu já falei com vocês o que se trata. Bom, agora eu vou falar o passo a passo de como vai ser o projeto final de vocês, e quando acabar a aula eu vou abrir. Nós já passamos bastante do horário, mas é importante. Eu vou abrir para vocês para receber as dúvidas.
e vou mandar no grupo um modelo de projeto para que vocês sigam aquele modelo das normas, mas que já façam tudo dentro do que a gente já conversou, tá? Então, o projeto final, obrigatoriamente, ele deve ter introdução, justificativa, referencial teórico. Ele vai dizer, você vai escrever tudo o que você pesquisou nesses artigos aí, os objetivos geral e específico, né? Ele tem que ter a metodologia vai ser trabalho de revisão bibliográfica, trabalho descritivo de revisão bibliográfica, tá? A bibliografia toda dentro das normas da BNT, nesse modelo aqui, ó. As referências têm que estar com o primeiro nome em caixa alta, o segundo em caixa baixa, o nome do trabalho, né? Nome do tema do artigo ou do livro, onde foi publicado, né? Se foi publicado por a Revista Brasileira de não sei o quê. Se foi um livro, foi publicado em São Paulo pela coisa Cortez, e a data, né? E se for artigo, tem a forma de citação. Você vai colocar o nome dos autores, vai colocar o tema, né? Vai colocar o link onde você pegou aquele artigo, HTTP, não sei o que lá, copiar e colar o link, e acesso em 13/4, né? De 2000 e não sei quanto. Essa aí é assim que a gente cita artigos, tá? Então, agora eu vou abrir para vocês. Eu gostaria de saber quais são as dúvidas que vocês têm relacionado a este assunto, porque dia 20 vocês já estarão com esse trabalho aí pronto para postar. Foi dia 20 que eu falei, né? Foi. E aí, pessoal? Pessoal? Dúvidas? É dia 20 ou 24? 24, eu vou lançar a nota relacionada ao acesso ao AVA. Esse trabalho vai valer como oficial, prova oficial, que será dia 20, a prova de vocês. Entendeu? Entendi. Então, enviar dia 20, tá bom. Dia 20. Lembrando que eu só vou receber este trabalho pelo AVA, não é pelo WhatsApp, pelo grupo. Isso é uma prova. Tem que estar registrado no AVA. Vocês podem publicar até antes do dia 20, não tem problema nenhum. Mandar para mim lá pelo e-mail. Mas, dia 20, 22 horas, 22h30, né, para a gente cumprir horário acadêmico. Eu encerro e não recebo mais. Tá bom, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Pessoal, ninguém tem dúvida? Tem certeza? Eu não acredito nisso. Pessoal, ninguém tem dúvidas? Vocês Aí estão uma me pessoa ouvindo? só do, Oi? uma pessoa só do grupo que vai precisar enviar para você via Ava, né? Não, cada um envia o seu. Isso é uma prova. Nem é Lucas que vai enviar para ninguém. Cada um vai enviar o seu. Certo. Tá certo? Então, o grupo faz e cada um do grupo envia o mesmo artigo. Exatamente, porque se tem um grupo de 10, que o tema é esse, né? Eu preciso ter lá registrado o trabalho de todo mundo, tá? Entendi. Tá bom?
As dúvidas vão surgir no decorrer do trabalho, mas aí vai ser complicado. Eu não vou poder ficar respondendo pelo WhatsApp toda hora. Então, eu acho que a aula foi muito bem dada, muito bem explicado. O material é simples, é bacana. Vocês já deviam estar com a dúvida aqui, porque esse trabalho já foi mandado há muito tempo, né? E aí vai ser complicado. Eu acho que vocês já deviam estar com alguma dúvida, sendo que vocês já estavam estudando isso há mais tempo. Beleza, então, pessoal, vamos encerrar a nossa aula, tá? Assim que encerrar, eu vou mandar o material para vocês pelo AVA e vou postar a aula no grupo, no coisa lá do YouTube, vou postar no AVA. Quem não conseguiu assistir, assistam, tá bom? E eu quero ver os melhores projetos saindo daí, hein? Caprichem, façam com bastante carinho, tá bom? Um beijo para vocês. Até mais.